Obrigado, Excelência. Excelentíssima doutora Priscila Wagner. Esse efetivamente é o primeiro júri que nós fazemos, né? O último por questões que não dependeram da nossa vontade, mas acabou não saindo. Quero desde logo dizer que é um prazer conhecê-la, conhecer o seu trabalho. Vejo em Vossa Excelência uma figura muito tranquila, muito ciente do seu dever, sabe muito bem exercer seu trabalho. Então, tenha desses advogados, desde logo, né, o reconhecimento e a admiração que Vossa Excelência merece. Em conjunto até com o que falou agora o Ministério Público, conheço bem, tenho bastante amigos juízes, conheço bem a situação em que eles se encontram. Ouso dizer que uma juíza amiga minha hoje está com 1.200 processos em carga. Depois agora do ProJude, ela está em carga, ela tem que despachar 1.200 processos, alguns deles inclusive sentenças. Então realmente não tem condições. Eu reconheço perfeitamente que não lhe dão condições de trabalho, que o salário especificamente pode até ser bom, só que não justifica, porque realmente as férias ou é para tratar ou é para botar o serviço em dia, certo? Então, na realidade, precisava de 12 férias por ano, né, para ver se conseguia efetivamente vencer esse trabalho todo. Me revolta profundamente saber que isso poderia ser diferente, porque o Brasil não é um país pobre. O Brasil não é um país pobre. O dinheiro que poderia estar sendo investido num judiciário melhor e mais forte que está bancando a corrupção na Assembleia aqui, que está contratando mídia para os vereadores da Câmara, e nós estamos sendo assaltados a todo momento por esses canalhas que mandam nesse país, enquanto juízes como Vossa Excelência, pessoas de bem, pessoas que sabem o dever e realmente daquilo que precisam, passam uma dificuldade acima do comum. Conheço N juízes também e juízas que estão sob tratamento psicológico, porque realmente o estresse é demais. Então tenha desse advogado, ainda que por vezes eu tenha a voz um pouco mais forte, que eu às vezes brigue demais pelos meus clientes, mas tenha certeza, Vossa Excelência, que jamais é desrespeito com Vossa Excelência ou com o seu cargo. Sou, e tenho que me apresentar como tal, sou do tempo de 1995. O primeiro juiz que me nomeou para um júri foi o Dr. Luiz Arpelon, grande desembargador que agora se aposenta. Tive a oportunidade de estar numa dessas salas e fazer uma homenagem para ele, porque digo, graças a ele que tenho uma carreira, tenho orgulho do que fiz nesses 17 anos de carreira e continuo fazendo minha defensoria da ativa no lugar desse SUS, que é a Defensoria Pública. Na realidade, tenho na figura do Dr. Luiz Arpelon, desse juiz de direito, não só aquele que presidiu tantos julgamentos onde eu atuei, mas a figura de um amigo, certo? De um padrinho de uma carreira, de um conselheiro, e tenho certeza que o destino nos reserva algo semelhante, Vossa Excelência. Então tenha desse advogado o agradecimento, né, pelo seu trabalho e o incentivo, porque o reconhecimento é fundamental. Agora, doutor Odoné, Vossa Excelência me surpreende. Tantos foram os promotores com os quais atuei: Trovão, Silvio Kuhlmann, Cioff de Moura, Luiz Eduardo Albuquerque, mas, nossa, é até uma injustiça aqui deixar de citar nomes, porque com certeza vou esquecer de alguns. Mas lembro-me que realmente um dos promotores mais talentosos que eu vi no plenário do júri foi, sem dúvida, o doutor Celso Luiz Peixoto Ribas. O doutor Celso tinha uma oratória fantástica, nunca tropeçou na própria língua, como às vezes eu faço, aquelas minhas gaguejadas pela emoção e às vezes até por me faltarem palavras na defesa do acusado. O doutor Celso tinha uma visão e uma postura fantástica no júri. Tivemos oportunidade de ter grandes debates, inclusive um deles, o conhecido caso Zanella. Mas interessante que desde aquela época ficou muito claro para mim que o Ministério Público não é meu adversário. Nós podemos, Excelência, daqui a um tempo ter teses diversas. Não é o caso hoje. Mas o que me chama a atenção na postura de Vossa Excelência
é a sensibilidade que Vossa Excelência tem no trato com as coisas da justiça. Esse é um caso. Viemos até ao plenário imaginando uma outra solução que seria viável, porém, percebendo a necessidade de dar a esse acusado alguma espécie de tratamento para que ele não represente um perigo nem para ele mesmo, nem para nós, percebemos então a necessidade de dizer que o laudo que foi feito, o laudo psiquiátrico que foi feito desse acusado, é absolutamente vergonhoso, ineficaz. Seja porque também não tem os médicos condições de trabalho também, porque o dinheiro que era para pagar melhores e contratar mais médico, também está lá bancando a farra da Assembleia Legislativa, da Câmara e de todos esses corruptos safados que mandam nesse país. Mas, tendo em Vossa Excelência vou dizer, esse parceiro de plenário, porque se Deus quiser, Excelência, muitos serão os júris que vamos fazer ainda. Eu não pretendo me aposentar nunca nessa vida. E se Deus quiser, serão muitos os júris que vamos fazer. Por certo, algumas vezes nós vamos ter teses distintas. Mas eu lhe devo o respeito pela sua sensibilidade, eu lhe devo o respeito pela forma com que Vossa Excelência trata as coisas da justiça. Um dia nós vamos ter teses diversas, mas jamais haverá o desrespeito entre nós. Sou-lhe muito grato pela aula de sensibilidade que Vossa Excelência dá nesse momento. Os serventuários de justiça, mesma coisa. No finalzinho do Celso deu uma melhorada para vocês, contrataram mais funcionário, né? Melhorou um pouquinho, mas o cofre não chegou. A gente tentou fazer o que podia, mas não aconteceu. Mas graças a Deus melhorou um pouco já. E a gente sabe que para quem lida com as coisas que os senhores lidam, realmente o salário deveria ser bem melhor. Deveria ser dedicado muito mais respeito ao trabalho. Eu atuo no júri desde 1995 e tenho especial admiração pelo oficial de justiça, Amailton, quem eu soube que infartado, trabalhando no júri e atuando lá. Fui obrigado a consignar em ata o reconhecimento pelos esforços. E através dessa homenagem ao Amailton, eu estendo a todos vocês, que sempre me trataram tão bem, com tanto respeito, e sempre fizeram com que esse advogado percebesse que se há justiça em Curitiba e no Paraná, o Tribunal do Júri é especial. Com certeza é especial pelas pessoas que estão envoltas nesse trabalho. Tenho, então, esse reconhecimento. Senhores jurados, já digo aos senhores que isso não é um júri comum. Os senhores vejam, o promotor falou tranquilamente, o advogado não interrompeu, o advogado falou tranquilamente, o promotor também não interrompe, parece que não há uma discussão e realmente não há. Mas não porque não exista espaço para dúvida nesse processo. É que, na realidade, tanto o promotor quanto a acusação aqui percebem o momento que nós temos, é a oportunidade que nós temos para dar não só a resposta justa, mas a resposta mais segura para esse acusado. Adiantaria eu vir aqui forçar uma absolvição ou mesmo tentar certo, uma desclassificação, aqui era uma tese viável para lesões corporais, e depois explico por quê. Haveria então, mas espera um pouquinho, o acusado vai para a rua, e na rua ele não tem tratamento. Ou os senhores têm postinho de saúde perto de casa, recebem tratamento justo do SUS. Será que o Estado, lá quem sabe, porque aonde eu moro, não. Sequer os júris gratuitos que eu faço aqui, o Estado me paga. E faço júri gratuito desde 1995. Ao todo, mais de 240 júris dativos. Viajei para Cleveland e não recebi nem a gasolina para fazer júri de um cidadão miserável lá, que passou 2 anos preso e depois foi absolvido. Pois bem, eu acho que esse Estado também é falho. E nós, então, hoje, promotor e advogado, vem aqui propor aos senhores jurados fazer aquilo que o Estado não faz e obrigar o Estado a fazer, que é conceder tratamento para esse cidadão. Como? Mas, doutor, então o senhor vai pedir, então, o senhor não vai pedir a absolvição do acusado? Vou pedir a absolvição por inimputabilidade, que foi exatamente o que o doutor Odoné colocou. E por quê? Porque se desclassifico e ponho ele na rua simplesmente para levar uma vitória para casa,
eu simplesmente estarei atentando contra a nossa própria sociedade e contra o próprio acusado. Amanhã ou depois, num surto desse, alguém acaba agredindo ele e a vítima pode ser ele de um próximo homicídio. Então, eu sei que é difícil acreditar nisso, mas, aproveitando que os senhores julgaram imparcialidade, vou dizer, cuidado com a imagem que tem de advogado. Porque o grande advogado não é aquele que consegue grandes resultados com grandes mentiras. O grande advogado tem que conseguir grandes resultados com grandes verdades. E elas estão no processo, mesmo num processo falho como este aqui. O talento, o verdadeiro talento do advogado é encontrar, saber identificar e mostrar aos jurados essa verdade. Porque o advogado que consegue grandes resultados com grandes mentiras não passa de um grande mentiroso. Eu mesmo não estou livre de amanhã depois ser vítima de homicídio e da onde eu estiver, quem sabe esperar dos senhores a justiça. Eu tenho filho, tenho família, tenho pais. Ninguém aqui é encoraçado a ponto de se achar acima da lei e atentar contra a verdade e contra a justiça. Por isso eu peço aos senhores que sempre olhem o advogado, o verdadeiro advogado, não os mentirosos, não os canalhas, não os vendilhões da verdade. Não. O verdadeiro advogado merece respeito. Não tenham essa imagem das piadas chulas, dessa colocação de que advogado é assim mesmo. Não. Está lá o Código de Ética da Advocacia, que diz que o advogado tem que ser honesto, verdadeiro, indispensável à preservação e aplicação da justiça. E se eu não justificar isso com a minha conduta aqui hoje, eu não sou digno de falar para Vossas Excelências. Peço, então, que recebam desse advogado, não esse conselho, mas esse desabafo. Porque realmente precisamos estar hoje, precisamos ser maior do que o próprio Estado foi até hoje. Estudantes de Direito, sejam bem-vindos. Desejo a vocês uma ótima faculdade, aproveitem. Mas digo, como disse naquele seminário que fizemos o ano passado, creio que os livros que mandam as senhoritas lerem não vai adiantar muito, né? Quando não vai resistir ao choque da menor realidade. Porque na faculdade tudo parece ser tão lindo, cristalino, tudo parece ser tão lógico, mas está aqui. Está aqui. Um laudo psiquiátrico quer dizer que um médico, psiquiatra, apreciou isso aqui e nos disse o quê, então, doutora Juliane? Certo? Que este homem, que os senhores viram ali agora há pouco, é absolutamente capaz de responder pelos seus atos. São 306 júris com esse hoje. São 17 anos perante Vossas Excelências, 17 anos aqui. E digo que nunca vi um réu se defender abaixando a cabeça, sem falar o próprio nome e sem dizer um A para tentar explicar a motivação disso aqui. Nunca vi, não tive a oportunidade de ver caso semelhante. Então o que acontece? Lamentavelmente, e não vou aqui criticar nem citar nome de médico, porque sei lá o que foi feito aqui, como foi feito esse exame. Às vezes é feito o exame de laudo psicossocial pelo telefone, porque ligam para a penitenciária e perguntam se o réu é bonzinho. Hoje não é tanto, hoje nós temos conseguido bons laudos, temos pessoas capacitadas para isso, mas nesse caso tudo passou desapercebido. E esse homem já podia estar em tratamento. Se ele voltou ao uso de drogas agora para acabar de demolir o cérebro dele, para estraçalhar com os últimos neurônios dele, foi por nossa culpa. Nossa culpa. Porque este laudo, se tivesse apresentado quando foi feito, que este homem tinha um problema, uma psicose exatamente em função do uso de entorpecentes, nós teríamos aqui, então, a oportunidade de imediatamente começar um tratamento. E não esperar o irmão dele heroicamente levar ele para a igreja, ir lá tentar amparar, arrumar um emprego para que no primeiro salário esses vermes, esses canalhas desses traficantes abordassem esse rapaz para tirar os 600 reais e fazer ele consumir 600 reais em crack. O que faz com o cérebro de uma pessoa 600 reais em crack? Eu
estou falando em nome do réu que eu sequer sei se está vivo. Acho até que não está vivo, pode até estar andando, mas vivo não está. E aqui justamente é onde entra a outra tese que eu havia conversado com o doutor Odoné, sobre a possibilidade de desclassificarmos isso para lesões corporais. Por quê? Porque aqui nós temos um fato tão único, tão peculiar, que preciso abordar a questão legal. Quando foi feito o Código Penal, no artigo 121 disse matar alguém. Esse matar alguém tem 5 parágrafos. Primeiro, todo mundo conhece o que é culposo, o que é doloso. Lá no 5º, eles tratam do que é culposo, ou seja, a pessoa que não teve a intenção, não tem o dolo. O animus necandi, o nome disso é ânimo, a vontade de matar. Pois bem, se essa pessoa não tinha, ela responde tão somente pelo homicídio culposo. Mas vamos analisar agora o homicídio privilegiado. O legislador julgou tão importante a presença da motivação, o que leva uma pessoa, certo, a cometer um homicídio, que tratou ali do homicídio privilegiado no parágrafo 1º. Então o que acontece? Se a pessoa comete o crime sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, ou por relevante valor social, ou relevante valor moral, já falou 3 vezes de motivação. Então a motivação é importante, sim. E quando é para qualificar, lá no parágrafo 2º, tem no artigo 1º, no inciso 1º o quê? O motivo torpe, que é aquele repugnante. No 2º diz o motivo fútil, que é aquele desproporcional. E lá no 5º também tem uma motivação, que é para esconder a prática de outro delito. Então veja como o nosso legislador cercou bem essa questão da motivação e nos disse o quê? Vamos saber por que a pessoa mata e dar a cada um a resposta justa. Aos privilegiados, a diminuição de pena, aos qualificados, ao aumento de pena, a pena dobrada. Pois bem, então nós teríamos aqui um homicídio sem intenção. Uma intenção normal. Mas peraí, sem intenção por quê? Aí é que está a questão. Vejam os senhores que são alunos, que coisa interessante. Nós estamos circundando agora, dentro da questão do momento volitivo do crime, que eu entendo que não houve aqui. Porque como é que vai se falar da intenção? Que vontade tem uma pessoa que está com o cérebro desse jeito? Que vontade ele teve de se defender? Então, não vejo ali, certo, o momento volitivo. Só que aí, exatamente, a falta de motivo e a falta de intenção, aqui elas transcenderam os seus limites e se tocaram. Por quê? Porque se houve alguma vontade, ela era absolutamente viciada, pelo que me parece ser, até agora, uma psicose fruto do uso excessivo de drogas, que lesou, e eu digo mais, lamentavelmente lesou definitivamente o cérebro dessa pessoa. O Adilson, por mais que a gente tente, nós não vamos conseguir curar o Adilson. O Adilson, graças ao que aconteceu no passado dele, por ter perdido o pai com 12 anos, por não ter uma família estruturada, não ter condições, e não ser protegido, não ter paz, não ter segurança, um Estado que protegesse ele das drogas. Nós tivemos então ele aos 15 anos já, começando com cola, que também é um absurdo, é um atentado também contra o cérebro, maconha, e depois, certo, crack, que é a droga, é a morte em promoção. Né? Crack é a morte em promoção. Quer se matar? Está mais barato agora, porque antigamente era cocaína. Não, agora não, crack tem para todo mundo. Eles misturam com combustível, né? Para ter agora aquela outra droga, esqueci o nome agora, mas é uma espécie de crack que é potencializado porque misturam com combustível para arrebentar mais o cérebro mesmo, para causar mais vício. Então nós temos aqui a oportunidade de dizer, ok, lamento, desculpe, doutor, mas eu não concordo com o seu laudo. Eu sou jurado, eu sou jurada,
eu tenho condições de entender exatamente o que a juíza colocou, o que o promotor colocou e o que o advogado colocou. E principalmente de perceber naquele vídeo que não se trata de uma pessoa normal. Porque se não é um promotor preocupado aqui, vinha aqui e dizia tentativa de homicídio qualificado, 6 anos, 8 anos, sei lá o que ia dar, depende muito de cada juiz. E este homem ia para onde? Para a penitenciária. Ou seja, já tem o seu discernimento totalmente comprometido. E nós íamos colocar ele aonde? Na penitenciária. Estaríamos criando o quê, então? Quem exatamente seria o Adilson Brockmann daqui tanto tempo? Infelizmente, é imprevisível. É imprevisível. Portanto, nesse caso aqui, me pareceu bem claro, e me parece que suficientemente claro ficou, certo, aos senhores jurados. Se não ficou, peçam para ver novamente, peçam para assistir novamente o vídeo, que quiserem. Os senhores são soberanos. Nós somos escravos. Nós somos escravos. Nós temos que cumprir uma série de regras aqui e esperar o seu momento para falar. Os senhores não. Os senhores, se quiserem, acaba, quero ver de novo. Posso compulsar os autos. Doutor, o senhor me empresta a sua cópia? Eu quero ver os originais, não quero ver sua cópia. Os senhores podem tudo. E digo mais. Eu não sei se é um poder ou se é até um dever. Acho que é um dever-poder. Porque a responsabilidade é tanta que nós não podemos dar outro trato que não esse. Assim, nós temos no presente caso, embora contrariando os laudos, nós temos um inimputável. O que é o inimputável? Ele realmente, certo, desferiu o golpe, praticou o ato antijurídico, certo? Só que na culpabilidade, típico antijurídico, só que na culpabilidade nós não temos como. Porque nós teríamos que entrar no momento volitivo, mas por quê? E no porquê nós teríamos essa doença mental, que é realmente fruto do excesso de drogas ao longo de sua vida. A aquisitação vai ficar no terceiro mesmo?